Todo mundo acha que mãe ama, que mãe protege, que mãe é boa, que mãe faz tudo pelos filhos, e é assim na maioria das vezes. Mas não é isso que a sua mãe fez por você. E se você reclama de tudo isso, você é criticada severamente pela sociedade e pela própria família. Afinal, mãe é mãe, como se isso justificasse qualquer coisa. Toda família tem aquela pessoa que é narcisista. Você com certeza conhece. Às vezes pode ser sua mãe, seu pai, o seu irmão ou sua tia. E aí que tá o problema, porque se afastar de um parente não é assim também, sabe? E é bom a gente ter certeza se você está lidando de fato com um parente narcisista ou não. E nesse vídeo você vai saber disso. E não só apenas como identificar um familiar narcisista, como lidar com eles também. Mas antes de descobrir como lidar com o narcisista, vamos partir primeiro um passo de cada vez. Começando com como identificar um familiar narcisista. A família deveria ser um lugar de acolhimento, de suporte, quase assim o segundo útero, não é verdade? Só que há famílias que são lugares de manipulação, de disputa, de rivalidade, de puxada de tapete, às vezes por um ou outro membro da família, às vezes pelos membros mais importantes da família, como papai, mamãe, irmãos. Pois é. E aí isso traz muito sofrimento. Pode ser uma mãe que, por não ter sido amada, cuidada e desejada pelos pais como um bebê precisa ser, cresce uma pessoa com um eu danificado, um eu vulnerável. Em outras palavras, é na falta ou no excesso sofrido na construção do eu que uma personalidade adoecida não consegue se colocar corretamente no papel social que se espera que uma mãe tenha. Olha, a narcisista, né, é um transtorno de personalidade, tá? Sim. Então, assim, é uma maneira de ser e que causa muito sofrimento para outras pessoas. Maneira de ser e de agir e de ver as pessoas. Para o narcisista, a pessoa, seja ela filho ou não, ela tem que ser, qualquer pessoa tem que ser um admirador dela. O narcisista, ele quer aplauso, ele quer que você olhe para ele e ache que você está vendo a melhor pessoa do mundo. Ela precisa de muita atenção das pessoas e não possui empatia. Elas só se importam com suas próprias necessidades. Elas parecem também muito confiantes, mas elas são vulneráveis. Por isso que elas precisam de tanta bajulação, né, e de rebaixar os outros para se sentirem superiores. Por isso, essa mãe jamais vai conseguir acolher ou desejar um bebê. As coisas definitivamente não vão funcionar direito. Vai ser sempre uma mãe vazia, que não consegue se ligar ao filho. Em outras palavras, é uma mãe morta, que não consegue despertar a vida no filho. E muito pelo contrário, ela é capaz de prejudicá-lo, mesmo que de uma forma inconsciente. Se isso é mãe, você imagina o seguinte, uma mãe narcisista, com certeza, ou essa filha e esse filho vão perceber isso logo no início, que é muito difícil, ou então eles vão sofrer muito, porque nada do que eles façam, nada do que eles apresentem vai se comparar a esta pessoa tão maravilhosa que é a mãe narcisista. Os sucessos do filho ou da filha só são reconhecidos se a mãe puder, de alguma forma, levar o crédito por eles. Qualquer outro sucesso é ignorado ou desvalorizado. E bom, eu tenho experiência própria nisso e eu tenho até um exemplo real para passar para vocês. Por exemplo, eu sou dono de uma marca, né, de suplemento e tudo mais. E a gente vem crescendo a empresa, a gente vem conseguindo realizar certas coisas e tudo indo muito bem. Só que isso eu consegui sozinho, não tive apoio dos meus pais, então tive que trabalhar, juntar dinheiro e tudo sozinho. Sempre fui assim, jovem muito independente assim na minha vida e tudo mais, né? Eu não esperava as coisas virem do meu pai, eu sempre fui o cara que ia atrás. Beleza. E aí consegui contratar uma televisão pra estar apresentando meu produto, onde eu vou estar lá, vou apresentar meu produto para as pessoas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí fui falar com minha mãe. Mãe, olha só, eu consegui colocar meu produto na televisão, tá dando tudo certo, tô conseguindo ganhar um dinheiro legal, tal. E aí, ela simplesmente ficou calada. Aí eu fiquei totalmente sem graça, com estranheza, sabe? Ou seja, uma mãe que ela não é narcisista, ela vai se orgulhar, ela vai se sentir feliz do filho. No meu caso, se fosse uma mãe que não é narcisista, ela olhar pra mim e falar, poxa filho, parabéns, é isso aí. Né? Já aconteceu até outros casos também, se não é um caso isolado também, tá?
tá? Só pra constar aqui. Então isso é um exemplo real de como a mãe narcisista age quando você conta algo positivo, uma conquista a ela. Ela só vai se sentir feliz mesmo quando o devido mérito seja dado a ela também. As táticas de uma mãe narcisista para derrubar o filho são assim inúmeras. Então, esta pessoa, uma mãe narcisista, faz com que seus filhos se sintam nada o tempo todo. E não importa quanto você seja bem-sucedido ou bem-sucedida, ela, além de nunca lhe elogiar, ela sempre vai dar um jeito de lhe lembrar que tudo o que você faz ou não é suficiente, ou então ela vai lhe comparar com pessoas que conseguiram muito mais. Ou seja, ela sempre tenderá a ter comportamentos que consomem sua autoestima. E ela tem que ser a deusa, a rainha, a intocável, e aqueles filhos têm que ser extremamente gratos por ter uma mãe tão maravilhosa. Então, assim, é uma barra muito pesada. É comum filhos de mães narcisistas pensarem que estão perdendo o juízo. São frases bem comuns, tipo assim: eu não disse isso, você entendeu errado. Nossa, isso é coisa da sua imaginação. Não foi isso que aconteceu. Aquela situação foi completamente diferente, você está se confundindo. Eu não me lembro de você ter dito isso, você não disse não. Nossa, você está exagerando, isso nunca aconteceu. E vai por aí. E pior, depois de fazer você se sentir uma pessoa instável, ela vai começar a contar aos outros sobre isso. Ela vai bancar a vítima enquanto expressa a preocupação por você ser uma pessoa tão esquecida, desatenta ou emocionalmente instável. Ela está o tempo todo numa dramaticidade, num palco. Os afetos, os sentimentos são muito superficiais. Então, elas têm ciúmes dos seus relacionamentos e vivem se metendo no meio. Se você tem filhos, ela vai querer interferir na educação deles. Tudo isso para manter uma necessidade de ocupar o centro das coisas. Ser filho é muito difícil e tem que ser informado. Ou ainda, ela começa a passar a ideia de que você é um ingrato ou uma ingrata, considerando tudo o que ela fez por você quando você era criança. Eu dediquei minha vida a você. Ou seja, para ela não importa o que você sente, ou como você se sente, ou o que você quer. Bom, se você conhece algum parente que tem uma das características expandidas, abre o olho. Existem inúmeros outros sinais, só que se for pra mim falar de todos eles, esse vídeo aqui teria pelo menos 1 hora. E a ideia aqui é mais você abrir o olho, entender os sinais. Só que isso aqui já é o pontapé inicial. Porém, no próximo trecho, tem informação super importante para você realmente bater o martelo e dizer se uma pessoa é narcisista ou não é. Para você considerar a personalidade narcisista como um transtorno, uma condição mental, é preciso que haja desvios extremos na maneira como ela pensa e age, né, em como ela se relaciona, causando prejuízos à própria vida dela e à vida de quem convive com ela, né? Mas como conviver com uma mãe narcisista? Essa é realmente uma boa pergunta. E já puxando um gancho, como lidar com familiares narcisistas? Então, você vai ter que começar a praticar o desapego. Não, o seu pai não vai mudar, ele não vai prestar. Só porque você mereceria, inclusive, que ele prestasse. A mesma coisa com a sua mãe, a mesma coisa com o seu irmão. Não, não vai ser. As pessoas dão o que elas têm para dar, dão o que elas podem dar. O que elas dão é fruto da história de vida delas. E talvez elas tenham uma história de vida muito adoecida. E sim, é o que elas vão fazer com você. Bom, a melhor maneira é não conviver, ou conviver o mínimo possível, porque ela nunca admite nada, nunca acolhe a sua dor, as suas dúvidas, mágoas. Ao contrário, ela usa todas as suas queixas para se vitimizar e fazer seus filhos se sentirem culpados. Então é nesse momento quando os seus familiares percebem que você está criando distância psicológica ou financeira, que frequentemente não só a culpa fica muito intensa, como parece até que sem ter acontecido uma distância de fato, parece que os nossos familiares chegam a farejar uma mudança energética na gente e
o nível de terrorismo psicológico e fisiológico que a gente sente, mesmo não conseguindo colocar as palavras para fora para descrever exatamente o que está acontecendo, aumenta drasticamente. A sua dor é combustível para a manipulação que ela faz. E como a mãe narcisista nunca acha que está errada, então ela não vai se tratar, ela não vai se arrepender, ela não vai ter remorso, ela não vai buscar uma terapia, muito menos pedir desculpas. Eu lembro quantas vezes eu ficava pensando, para eu ter paz na minha vida, minha mãe vai ter que morrer. E eu descobri posteriormente que muitas pessoas pensam assim, porque quando a gente tenta se distanciar, vem a tal da culpa, não é? A culpa para controlar você, para que você não ouse desafiar a dinâmica familiar que mantém todo mundo no seu transtorno sem ter que se enxergar. É muito mais fácil não ter que me enxergar. Então, por favor, não saia da dinâmica, não bagunce as coisas. Só que, gente, essa culpa é uma culpa tóxica. Isso aumenta ainda mais o seu sofrimento. Então vamos começar a exercitar o desapego, ou, se você quiser, em outras palavras, o desmanchar este vínculo. E isso não é externo não, isso é interno. Na hora em que eu começo a dizer a mim mesmo, essa pessoa é assim, tudo bem, eu não vou ter nunca o amor que eu gostaria de ter, eu não vou ter nunca o suporte que eu gostaria de ter, e eu preciso lidar com esse sofrimento sem estar tão apegado a essa pessoa, começando a entender que essa pessoa me faz mal, essa pessoa me destrói, essa pessoa me rebaixa, e por mais que eu ame essa pessoa, não dá. Eu preciso me desvincular, eu preciso me desapegar internamente. Se eu puder externamente, ótimo. Se eu não puder, internamente. A culpa tóxica não é um negócio, isso não é obviamente isso não é uma palavra acadêmica, não é, gente, eu estou coinando essa expressão para fazer uma diferenciação entre os tipos de culpa, senão a gente enlouquece. A culpa tóxica é uma culpa que é programada na cabeça de filhos de narcisistas ou parceiros de narcisistas. E ela é ativada especificamente quando você faz coisas que são alinhadas com o seu coração, com os seus valores, com aquilo que é sagrado dentro de você. Ué, Thalina, como assim? Uma culpa é ativada quando eu vou contra os meus valores e a outra é ativada quando eu vou de acordo com os meus valores? Sim! Porque famílias e parceiros narcisistas, o abuso narcisista tem um objetivo específico. Para quem assistiu o podcast, para quem está aqui no canal faz tempo, o objetivo do narcisista é destruir seu senso de identidade. Então, a convivência com a mãe narcisista é dolorosa, é impiedosa e não muda. E se muda, geralmente é para pior. Então, a hora que você tenta fazer isso, a família narcisista, mesmo os membros que não são narcísicos, porque é uma dinâmica aí, é uma esfera de fantasia onde todo mundo tem uma parte, não é? Ou o seu parceiro narcisista, a hora que perceber que você está colocando limites, falando não pela primeira vez, pedindo respeito, pedindo coisas básicas que qualquer ser humano merece, você vai sentir culpa. E é a culpa tóxica, não a culpa normal de quando você está indo contra seus valores. É a culpa que você sente quando você está indo de acordo com os seus valores. É um relacionamento que te prejudica fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Não tem nada de positivo para que você se mantenha perto dela só porque ela é sua mãe. Ah, mas ela é minha mãe. Sim, e por ser sua mãe, ela deveria te amar e proteger e não te fazer sentir culpada por tudo, né? Ou te fazer se questionar por toda a vida se a falta de amor dela por você é um engano seu, né? Então você fica questionando a sua própria percepção das coisas. E é por isso, gente, eu vou falar um negócio aqui. Para filho de narcisista e para quem lida com parceiro narcisista, ou mesmo se você é uma mãe de um filho narcisista, porque tem isso também, gente, tem filhos narcisistas, tá? Para vocês lidando com narcisistas, quando você percebe que você está sentindo culpa porque você está fazendo o que é correto para você, eu tenho uma coisa para te falar. Não tenha medo da culpa. Todo mundo acha que mãe ama, que mãe protege, que mãe é boa,
que mãe faz tudo pelos filhos e é assim na maioria das vezes. Mas não é isso que a sua mãe fez por você. E se você reclama de tudo isso, você é criticada severamente pela sociedade e pela própria família. Afinal, mãe é mãe, como se isso justificasse qualquer crueldade. Para quem lida com narcisista, nós precisamos ter mais controle da culpa do que a culpa tem da gente. Senão, nunca a gente vai se libertar. Se a gente faz uma coisa em nome da nossa liberdade, a pessoa grita, aí a gente fica com medo. Se a gente faz alguma coisa, a pessoa se faz de vítima, aí a gente fica com culpa. A gente faz alguma coisa em nome da nossa liberdade, a pessoa nos ofende, aí a gente fica com vergonha. Se a gente deixa os outros ativar a culpa, a ofensa, o medo, a vergonha, que nos fazem ficar pianinhos, eles vão sempre nos controlar. Vocês entenderam? Então você não pode estragar sua vida por causa disso. Você precisa se escolher. Eu sei. É pesado, é polêmico, mas de fato é algo meio que difícil, né? Porque ao mesmo tempo que se você manter esse contato, como é que vai ficar você? Como é que vai ficar seu sentimento, sabe? Você vai mesmo invalidar você mesma, invalidar os outros? É cruel a realidade de fato de quem vive com um familiar, uma mãe ou um pai narcisista. Quem convive é pior ainda, gente. Então assim, no próximo trecho, vou deixar uma recomendação final da terapeuta. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer. É realmente muito pesado. Não é questão de, vai doer. Claro que vai doer que nem nunca doeu nada na sua existência. Você provavelmente vai perder membros da sua família, se não a família inteira. E se você deixar a culpa controlar, você nunca vai se libertar disso aí. Eu recomendo que para todo terapeuta que lida com filho de narcisista, mãe de narcisista, esposa de narcisista, esposo de narcisista, que tenha um entendimento dos diferentes tipos de culpa e que oriente esse povo a especificamente atravessar a culpa, porque eu já vi isso durante muitos anos. Tem um padrão aí. Eu não estou falando que todo mundo é igual, que todo mundo tem a mesma história, mas a gente percebe o seguinte: há anos eu oriento filha e filho de narcisista a atravessar essa culpa que brota justamente quando você desperta. E eu estou falando para você que se ao longo do dia você for tomar decisões que ativam a culpa tóxica, a culpa de quando você segue o que é certo para você, se você tiver a coragem ao longo do dia nesses momentos de pausar, olhar para dentro, perguntar para você o que faz sentido e fazer, mesmo que a sua família surte, porque vai. Não é? Se você fizer, mesmo sentindo culpa, pânico, depressão, ansiedade, e numa questão de 2, 3 a 6 meses, você seguindo o seu eu interior, essa culpa faz assim, ó, e ela não controla você mais. Gente, não sai do vídeo porque tem um aviso muito importante. Antes de você tomar realmente uma decisão sobre isso, eu, particularmente, aconselho que você tenha um psicólogo, um terapeuta, algum profissional assim, pra estar conversando sobre o assunto, pra estar pedindo conselho desse tipo de pessoa, você contar o seu caso personalizado e a partir daí tomar uma decisão, tá? Esse é um conselho pessoal mesmo e eu espero ter ajudado vocês.